gente tem que falar sobre corrupção, por exemplo. Até a impressão que a gente tem é que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Eu não sei se é de fato, Não, né? não. Se é endêmico, assim, igual dizem. Mas vocês não acham que até o brasileiro é muito tolerante com a corrupção? Tem até aquele famoso ditado, né? Ah, fulano rouba mais faz. Rouba mais faz, é o fim, né? Eu vou ser um pouco polêmico aqui, Bruno. Beleza? Por favor, corte pimentar podcast. um Não, pouco. mas você não tá sendo nada polêmico até agora, pô. Porque eu não sou político, eu posso falar o que eu bem entender que corrupção existe, claro, é um problema. Eu diria que, pelo que eu converso com pessoas de outros países, rankings rankings internacionais, a gente está na média. Nem tão Tem limpo. isso, né? Sim, nem tão limpo quanto a Finlândia, nem tão corrupto quanto Venezuela e uma série de países aí falidos. E a corrupção, existe um mito no Brasil de que a corrupção é o problema número 1. No pódio dos 3 problemas do Brasil, na minha opinião, do que eu tenho estudado, observado, certamente a corrupção está no pódio, em terceiro, mas o problema número 1 do Brasil são os privilégios. Porque, assim, e o privilégio número 1 e o desperdício e incompetência número 2. Já vi aquela frase, a corrupção leva os 2, 3% lá. A incompetência leva os 100%. O nível de gasto que tem com altas pensões, com penduricalhos, com precatório de pessoal entrando no judiciário, conseguindo uma boquinha, uma verbinha daqui, e cabide de emprego de gente... Eu estava conversando com o pessoal do Ministério da Economia, eles têm um gasto... É que eu vejo isso também como corrupção, eu acho. Não, mas calma, vamos separar. Por exemplo, o pessoal do Ministério da Economia me passou um número, tem 8 milhões de reais por mês, alguma coisa assim, o governo federal gasta 8 milhões de reais por mês com ascensoristas, que não tem função mais. Que é o cara do elevador. É o cara do... Ninguém nem sabe, mas ascensorista, sabe o que é isso? É o cara que sobe e É o desce cara você que no acerta elevador. botão. Qual andar seu vai, senhor? Ah, vou no segundo. Existem Gente, carreiras que são não tem nem obsoletas. mais botão no elevador. Não Aqui tem nem no botão. do escritório não tem. Então é 8 milhões de ascensorista, mais um tanto de datilógrafo, mais operador de telex, que você legalmente você não pode mudar a função do cara. Então você não pode demitir porque tem estabilidade. Você não pode mudar a função do cara, você não tem onde colocar o cara, ele fica em casa recebendo para ficar em casa. Isso não é corrupção, isso está na lei. O juiz que consegue auxílio disso, abono daquilo, não sei o quê, e ganha 100 mil reais por mês, o juiz que ganha o triplo do teto constitucional, não é corrupção. É tudo legalizado, brechas e privilégios. São jeitinhos, como eu mencionei, é a gangue trabalhando para a gangue. E se esse cara faz algo de errado, ele é aposentado compulsoriamente. Como, por exemplo, aquela juíza no Pará, que deixou a menina um mês lá na cadeia com homens, estuprada diariamente, ela teve a terrível punição de ser aposentada compulsoriamente. Então ela vai ficar em casa recebendo salário pago por nós. Temos esperança, porque na reforma administrativa agora a gente aprovou na comissão acabar com a aposentadoria compulsória como forma de punição. Tomara que isso passe e Você vá acha até o que final. vai passar? Cara, eu acho que vai. Passou na comissão, tudo passou na comissão. Acabar com a aposentadoria como punição. Fim de férias maiores que 30 dias. Quem porque... pensou nisso de aposentadoria como punição? Que desgraça! Ih, Não sei. faltou luz aí ou tá normal? Rapaz, falou em fim de aposentadoria como O negócio punição, ficou tenso. Ministério Público cortaram a luz. Golaço isso aí. Então isso passou, eu acho que isso vai. Então é fim de aposentadoria como punição, fim de férias maiores que 30 dias, porque tinha cabra que tinha férias de 60, 90 dias, a avaliação de desempenho periódica séria para poder premiar os bons servidores e punir, por exemplo, demitir os maus servidores. Alguma coisa tem esperança, né, Lê? Excelente. A reforma administrativa é um grande ponto de esperança. Mas todas essas coisas que eu listei não é corrupção. A inoperância do setor público. Imagina, o meu sócio, Renato... Eu acho que isso ainda é pior que corrupção, porque isso é legal, né? A corrupção, o cara tá fazendo algo de errado, ele pode ser punido. Aí não, tá tudo É lá. a gangue, é a quadrilha. E tem muitos órgãos de controle. Então, o Renato Feder, meu sócio, na Multilaser, ele saiu da linha empresarial e se tornou secretário de Educação no Paraná. É um cara muito idealista, queria trabalhar pelas crianças do Paraná. E ele foi para o governo, está lá com 1 milhão de alunos fazendo um trabalho excepcional, já subiu bastante o Paraná no ranking de educação, um cara top. E ele reporta como é difícil fazer as coisas no poder público, que não é culpa desse ou daquele, mas precisa reformar tal escola. Aí licitação, e há 6 meses vai para a Advocacia Geral, vai para o Ministério Público, vai para o Tribunal de Contas, não sei o quê. Anos. Imagina, uma coisa que uma escola... Eu fui presidente de escola, como mencionei. Era um WhatsApp de 10 minutos. Precisa reformar o banheiro. Recebia lá, tá, beleza. Quanto tá? 50 mil, beleza, ok. Como eu estava controlando a escola e cuidando, você resolve na hora. No setor público, pelas regras de funcionamento, as travas, as burocracias. Então, é praticamente impossível fazer qualquer coisa sair no setor público num prazo razoável. Não acontece. E por mais que muitos servidores estejam heroicamente lá lutando para fazer sair, e o que acontece é o contrário. Se o servidor infringir,
qualquer uma das milhares de regras e minúcias, Sobra ele vai pra ser ele. processado na pessoa física. Então você fala às vezes, pô, Não, o o cara... Bruno foi militar, né? Então o Bruno sabe disso também. Eu vou fazer uns comentários Ah, depois. Não, perfeito. Eu vou querer saber, o pessoal morre de medo. Então existe um outro fenômeno que, por um lado, você fala, pô, corrupção, o cara vai lá roubar. O outro, o contraponto disso é o que o pessoal chama o apagão da caneta. O apagão da caneta. Eu sou servidor público, eu tenho a caneta aqui, e eu posso assinar, eu posso me movimentar, eu posso fazer qualquer ordem para o Estado fazer alguma coisa. E eu tenho pavor de fazer qualquer coisa, porque qualquer minúcia que você fizer errado, tudo que você fizer de certo, ninguém vai estar nem aí, porque não tem premiação, não tem bônus, você vai ser promovido igual todo mundo por tempo de casa, então você não tem incentivo, e se você fizer 1 milímetro errado, você toma um processo na física e perde seus bens. Pensa num secretário de Estado, né? Só não para faz nada. um exemplo claro. Secretário de Estado de Minas Gerais, né? O Estado está indo bem, governador Zema, né? Dando exemplo, cortando. O cara ganha R$7 mil. Secretário de Estado de Minas Gerais ganha R$7 mil. Como é que você vai atrair um cara da iniciativa privada, um cara bom, um cara que vai tomar risco, para assinar um monte de despesa, ser ordenador de despesa, com um MP na cola dele e às vezes até ideológico? Rapaz, o cara responde, pode fazer tudo certo, vai responder processo o resto da vida dele. E aí, o que acontece? Quem que é o MP? O MP Ministério Público. é o Ministério Público. É o que vai para cima do prefeito, dos secretários. Quem que vai cortar os privilégios do MP na reforma administrativa? Os deputados. O que acontece? O MP vai para cima dos deputados, chantagem, o quê? E os caras, na hora de votar, fogem e não vão para cima do MP, porque vai para cima do prefeito amigo dele, prefeito filho dele, prefeito pai. E aí os caras ficam se protegendo. É o mesmo rolo lá da que a gente falou que o Senado está na mão do STF, STF na mão do Senado, essa turma está na mão do MP. Na votação na comissão, Bruno, toda a base governista fugiu da comissão. O Novo tinha... Você viu isso, né, Lê? O Novo tinha uma cadeira. A gente tinha uma. Somos em 8 deputados. Começou a vagar as cadeiras, porque os caras não queriam votar, estavam com medo de enfrentar a administração pública. Aí o Novo foi pegando as cadeiras. Ficamos com 7 deputados na comissão, porque a gente, né, quem não deve não teme. A gente não deve nada, a gente foi para cima e a gente conseguiu passar tudo isso. Eu nem diria quem não deve não teme, porque, por exemplo, a gente tem aquela teoria do etiquetamento social na parte jurídica, né? Então você vai e enfrenta. O Ministério Público é até um quarto poder, a gente pode dizer assim, né? Porque ele fiscaliza. Ele é totalmente autônomo. Você vai lá, enfrenta e sofre um processo. É só um processo, estão averiguando as coisas. Mas para muita gente, ó, tem um processo, tem algo aí. Então, esse cara, ele tem a perder no final das contas. E sobre essa questão dos incentivos no setor público, eu era militar, eu fui primeiro da minha turma de academia na minha especialidade de artilharia. Eu fiz a AMAN em 2010. E no Exército, você tem exatamente isso. Você pode trabalhar muito e você vai ganhar igual o cara que trabalha quase nada e às vezes está em casa porque ele conseguiu forjar um problema de saúde muitas vezes, ele vai estar ganhando igual. E dentro disso, vamos imaginar que tem um cara que ele realmente quer trabalhar, ele quer fazer as coisas. Só que ele vai enfrentar uma série de burocracias para isso e muitas vezes, no afã de querer fazer as coisas, ele pode acabar fazendo algo errado. Ele vai ser responsabilizado depois. Mas o que eu penso nessa questão do gasto público também é uma outra ideia do Milton Friedman, que ele falava sobre as 4 formas de gastar dinheiro. E se enquadra nisso, do uso do recurso público. Que é uma pessoa gastando o dinheiro que ela ganha com ela mesma, então como o dinheiro é dela e ela que vai usar o que ela está gastando no final, ela se preocupa muito, tanto com custo quanto com benefício. Tem a pessoa que ela vai pegar o dinheiro que ela ganha para gastar com os outros, ela tende a se preocupar, né? Lógico que há exceções, mais com custo do que com benefício, ainda mais se os outros forem pessoas que ela nem conhece. Tem a pessoa que ela vai gastar o dinheiro dos outros com ela, então ela tende a se preocupar menos com custo e muito mais com o que ela vai comprar, o que ela vai usar o dinheiro. Nisso a gente pode colocar um monte de político, no final das contas. É o cara usando o dinheiro dos nossos impostos para gastar com ele. Aí o pessoal defende o SUS, hashtag defenda o SUS, enquanto tem um plano de saúde vitalício, lá em Brasília. E por último, você tem a pessoa que ela vai gastar o dinheiro dos outros para os outros, que é o político gastando com a escola pública, por exemplo. E aí você tem lá o funcionário estadual da escola pública que ele fala, não, vou gastar direito aqui. Ele vai e consegue fazer uma licitação e compra 10 mil canetas pelo menor preço. Só que o menor preço da licitação, o cara botou lá um preço que ele não consegue entregar. De, digamos, 5 centavos a caneta. 5 centavos você não compra mais nada no Brasil hoje. Com 5 centavos. Eu não vi mais uma moeda de 5 centavos, tem muito tempo que eu não vejo. De 1 centavo, então, nem se fala.
E aí o cara chega lá e fala, olha, te vendi 10 mil canetas por 5 centavos, mas olha, não tem como te entregar 10 mil canetas. Só posso te entregar 1.000. Então no final o cara tá te cobrando 50 centavos a caneta. Aí se essa pessoa fala não, aí a escola fica sem caneta por 6 meses até vir uma outra licitação. Se ela fala sim, ela não levou R$1, mas ela cometeu um crime. Porque afinal ela tá usando mal o recurso público, no final das contas. Então é uma situação muito complicada. A parte de licitação é feita até para que o Estado compre bem, mas o que está escrito é diferente do que acontece na prática, né? Infelizmente. São as obras que estão paradas. Essas obras não andam. Porque o cara licitou, a construtora falou que dava para fazer, não dá para fazer por aquele Não preço. entrega. Aí fica parada, aí vem o Ministério Público, aí vem o Judiciário, aí tem que relicitar, aí demora. A lei de licitações, ela é a lei, às vezes falam muito rápido. 8666. O Bruno sabe, era isso que eu ia falar. O Bruno 8666. sabe disso porque então. ele trabalhou no quartel É, o nessa quartel parte. licitava as coisas. e chegava pouca carne, chegava Não, tudo a carne lá. era tudo centralizado, mas tinha outras coisas. Às vezes falam, Malu, a lei 866. Não, falei, não é 866. 8666, que eu falo que é a lei do capeta. Entendeu? É 3 meias e ela não funciona. A gente teve uma reforma na lei das licitações agora e eu relatei um projeto que é o Marco Legal das Startups. Justamente para deixar algum tipo de inovação fornecer para o governo, porque a lei de licitações exige tanta coisa. Aí a gente vai montar uma startup aqui para resolver um problema público de transporte. Um aplicativo para ver o ônibus chegando, ou um aplicativo para, indicar, ó, aqui precisa de uma poda de uma árvore, aqui tem um buraco na rua para centralizar. O governo não consegue comprar, porque essa empresa não tem histórico de balanço patrimonial, não tem histórico de DRE, não tem histórico de licitações. Então agora com o Marco Legal das Startups, pelo menos, a gente conseguiu vencer uma brechinha, porque o governo consegue contratar, a inovação é mais barato. Mas é uma luta. Essa lei é arcaica, né? O que puder tirar do poder público é uma coisa autoevidente, é lógica, não é ideologia. Apesar de ter um pessoal com uma cegueira ideológica de algum extremo, ou o pessoal da gangue que faz a pressão para a população acreditar o contrário, mas assim, é autoevidente. Você vai pedir um serviço público, o tempo que demora, a inoperância. É impressionante. Eu tava me contando um pessoal que tá vendo o negócio de zoológico de São Paulo, contaram o caso... Posso até dar um exemplo disso? Sim. Faça aí na sua casa, chame uma pizza e ligue pra prefeitura reclamando do buraco na rua. Quem vai chegar antes? Covardia. Não tem nem como comparar, pô. Essa daí foi covardia. Essa mesmo. covardia. A girafa, coitada do zoológico, tava com algum problema de infecção lá e precisava de um colírio. Zoológico era o que é municipal? Zoológico de São Paulo, aqui, São Paulo? no caso real. E aí precisava de um colírio, aí os funcionários fizeram a solicitação lá pelo setor de compras, mas sabiam, ó, isso aqui vai longe. E aí, coitados, fizeram uma vaquinha lá para eles irem comprando de forma particular o colírio, senão ia matar a coitada da girafa. Caramba. Aí ficaram dando colírio lá pra girafa, demorou 6 meses pra chegar o colírio. E foi rápido E ainda. chegou o colírio errado. Chegou errado. Aí, ferrou. Agora vamos pro outro colírio. Imagina a girafa, coitada. Ainda bem que tinha, né, os funcionários super generosos, super humildes, gastando pouco dinheiro que eles tinham pra comprar de forma particular. Então, é uma insanidade as pessoas que ainda colocam suas fichas no Estado resolvendo os problemas. É exatamente o contrário. O Estado vai criar 10 novos problemas para cada um. Se o Estado brasileiro se concentrar no básico, no essencial, já está tão bom, e não tem que se meter a furar poço de petróleo, entregar carta, né? Esses setores ideológicos esperneando contra a privatização do Correio, porque entregar carta é super estratégico. Em que Meu século Deus! o cara acha que tá, cara? Se entregar, a internet é provida de forma privada, e a carta tem que ser o Estado que vai entregar, né? Tem forma de ser garantir a entrega de carta que não precisa ser o Estado indo lá só com o funcionário público fazendo isso. Não, e tem mais um ponto. Se não privatizar agora, daqui a pouco não vale mais nada. Porque a Amazon já olhou assim e falou, eu não quero não. Se a Amazon não quer comprar, então não sei se tem realmente muito valor ali. Então quanto mais demorar pra privatizar, pode ser que daqui a pouco não vale mais nada. Até porque os Correios eles têm monopólio de carta. Então encomenda, um monte de gente já entrega já. E hoje, quem vai mandar carta? Telegrama. Tá ficando cada vez menor. Monopólio postal, né? Dos correios de telegrama, de carta. Eu fiz um vídeo disso, e aí, inclusive a gente está quebrando esse monopólio postal, a gente está conseguindo avançar para acabar com ele lá no Congresso. Mas tem um padre, uma paróquia lá em Cascavel, depois dá para procurar no Google. O padre foi processado, o Correio tem um time de advogado top para processar quem mandar carta pro outro sem usar o correio, quem mandar Caramba. telegrama. Processaram o coitado do padre lá, Lê, porque estava chegando o Natal, né? Não era o colírio pra girafa, tadinha, mas era um cartão de Natal. O senhorzinho, pra senhorinha ali que frequenta a paróquia em Cascavel, ele, rapaz, esse correio vai demorar, eu vou mandar eu mesmo essa carta aqui, chamou os motoboy lá e puf,
mandou carta na cidade. Tomou-lhe um processo, tem que se defender. Porque ele burlou Meu Deus. o monopólio postal dos Correios. É o fim da picada, Fim cara. da picada. E outro argumento que é, olha, mas se privatizar, não vai chegar carta do Brasil. Tem gente que não vai entregar. Pai, tem papel higiênico e Coca-Cola nesse Brasil inteiro. Tem um exemplo disso. Aonde tem alguém querendo receber carta e alguém querendo mandar carta? Não, eu servi em Boa Vista. Boa Vista é capital de Roraima, que é um dos estados mais ao norte do Brasil, faz fronteira com a Venezuela. E lá em Roraima, na época, você tinha 500 mil habitantes, sendo que mais da metade estavam na capital, Boa Vista. As outras cidades, Rorainópolis, né, tinham 25 mil habitantes, 20 mil habitantes. Teve uma até que acho que dobrou de população por causa do pessoal da Venezuela que está vindo agora. Está acontecendo ainda, um problema bem grave. E quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de ir numa tribo indígena mais isolada. Então você não tinha uma estrada, pegava a estrada, uma hora virava estrada de barro, daqui a pouco passava uma ponte muito precária, então já não ia mais uma viatura pesada. Me deram instruções, não, chega lá, você aceita o que vão te oferecer, porque pode ser falta de educação, interpretado assim. Aí eu cheguei lá, pensando, bom, vão me oferecer um caxiri, que é uma cerveja, um tipo de cerveja, um fermentado de mandioca, e, não sei, talvez uma tapioca, alguma coisa assim. Chegou lá, o chefe, ele fritou um pastel e me deu um copo de Coca-Cola. Então, quer dizer, numa tribo isolada, você tem óleo de soja chegando, açúcar. A gente, inclusive, levou esse tipo de coisa pra lá, né? Também levou médico, dentista. Arrancou mais de 100 dentes de menos de 100 pessoas. Porque tem óleo, tem açúcar e não chega a pasta de dente igual. Mas você tinha Coca-Cola chegando. Então, se há uma demanda de mercado, alguém vai prover esse tipo de serviço. Não vai ser imediatamente, lógico, mas tende a Se acontecer. regularizar, né? É, pois é. Mas essa